Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje estou aqui com Douglas Lopes, CEO e fundador da Incentive. Douglas, seja bem-vindo. Olá, Vitor. Muito obrigado aí pelo convite. Contente aí poder contar um pouquinho mais do nosso trabalho, da nossa trajetória. Uma honra estar aqui contigo. Bora! Douglas, hoje a gente vai falar sobre um tema, acho que nos últimos anos, a gente pode dizer que é até cabeludo, né? Leis de incentivo fiscal. Virou um desafio no Brasil esse cenário. Então a gente vai conversar sobre isso, falar um pouquinho sobre os desafios, o que vocês fazem, como vocês atuam. E para a gente começar a conversa, eu quero que você fale para o ouvinte que não conhece a Incentive-me, o que é a Incentive-me? Legal, Vitor. Cara, a Incentive é uma startup de inovação tributária, mas principalmente uma startup que promove o impacto social. Eu acho que você trouxe já o gancho, né, até para ajudar na minha resposta. Basicamente, a gente descomplica um ecossistema que estava ali embaraçado, né? Então, a gente desenrola algo que realmente estava muito complicado. O nosso papel dentro desse ecossistema é oferecer uma solução para a jornada de uso das leis de incentivo para os diferentes atores, né? Para os diferentes players ali desse ecossistema. Então, eu acho que cabe também destacar um pouquinho aqui da minha trajetória como empreendedor, até para da onde surgiu, né, a Incentive. Eu tive contatos com projetos sociais já desde muito jovem. Então minha mãe era diretora voluntária numa creche, então foi meu primeiro contato com iniciativas sociais ali com 8, 9 anos, onde eu acabei atuando um pouco na área de vendas, venda de rifa, venda de sorvete. Então comecei ali dentro desse contexto. E depois disso, cresci, comecei a estudar, admirei muito a gestão pública, né, no sentido da geração de impacto através da resolução de problemas complexos. Então, captação de investimento, fortalecer a educação, a saúde e outras áreas importantes. Mas, por mais que o objetivo fim, o propósito, né, da gestão pública fosse realmente excelente, que é a geração de impacto e a promoção da qualidade de vida, o meio para isso sempre me afastou, que era a política, né? E aí, depois dessa jornada, acabei encontrando nas leis de incentivo um caminho para tirar projeto social do papel, que foi algo que sempre me motivou, através do uso eficiente e transparente dos impostos, né, dos recursos públicos, e sem o envolvimento com a política. Então, de certa forma, o uso das leis de incentivo, a Incentive, representa esse sonho, né, de conseguir gerar impacto social através do uso eficiente dos nossos impostos. Legal, você está falando um pouquinho de trajetória, de como que nasceu. Eu acho legal a gente falar um pouquinho de uma personagem que não está aqui, mas a Incentive-me ela nasce por causa de uma demanda da sua irmã, que hoje é CEO da Incentive-me, certo? A Thaís. Então eu Exato. queria que você contasse um pouquinho, eu acho que é muito curioso isso, da onde que nasceu, né? Eu estava lendo um pouco sobre a história de vocês, e o ouvinte, é claro, ele tá aqui, ele ainda não conhece, mas me chamou a atenção, música erudita. Legal. Cara, na verdade a gente já esteve nas diferentes posições desse mercado, né? Então a gente começou, né, como você perguntou, criando projetos e buscando democratizar o acesso à cultura e fortalecer a educação, fortalecer também as iniciativas dentro das universidades. Então esse foi o nosso início, né, a busca ali pela viabilização de projetos que contribuíssem com a educação e com a cultura e principalmente fortalecendo, né, a universidade. Esse primeiro projeto aconteceu na Unicamp, em Campinas. Então, esse aprendizado como proponente, ele foi muito importante para o nosso processo, porque a gente sentiu na pele as dores de um projeto cultural, de um projeto de educação, de um projeto social, a dificuldade no enquadramento desse projeto em lei, a dificuldade na captação de recursos, na sua execução, no diálogo com grandes empresas. Então, foi uma primeira experiência muito importante em que a gente acabou, de certa forma, foi a nossa escola, né? Aprendendo dentro desse mercado as verdadeiras dores. E depois disso a gente entendeu
que fazia sentido atuar para desenvolver uma solução para o mercado que resolvesse as nossas dores, mas que também resolvesse as dores de outros projetos, né, que tinham dores comuns. Né? Então a gente validou, isso foi num programa de aceleração, que a gente realmente foi para entender melhor toda essa oportunidade, foi quando a gente validou que aquilo que a gente estava desenhando como uma proposta de solução, de fato resolvia uma dor social, tanto dos projetos, e aí claro que a gente teve que aprofundar para desenvolver uma solução para o outro lado ali desse ecossistema que são as empresas. Né? Então isso foi um programa de aceleração no campus da Google, que foi realmente uma experiência super disruptiva para a gente, foi em 2016, e que, de certa forma, impulsionou muito o nosso crescimento e o nosso aprendizado. Você falou um pouquinho desses processos. Eu queria te perguntar, como que funciona hoje o processo de avaliação e direcionamento de uma empresa para transformar esses impostos em impacto social? A gente sabe que isso, eu acho que é a grande dúvida de quem não tem, talvez, um departamento jurídico especializado nisso. Talvez até as grandes empresas tenham essa dúvida. Então, eu queria entender um pouquinho como funciona esse processo. Cara, a gente desenvolveu uma solução para, de fato, quebrar a barreira de entrada de novos investidores, né? Eliminar essa barreira de entrada. Né? O objetivo é, de fato, facilitar com que as empresas entendam as leis de incentivo, o quanto que elas têm de recurso, para que utilizem isso e consigam, naturalmente, tirar projetos sociais do papel. Então a gente estruturou os nossos produtos em basicamente 3 grandes etapas. A primeira é a etapa de cálculo de potencial, né, de diagnóstico, onde a gente basicamente vai fazer um estudo tributário da empresa, a gente assina um NDA, é algo super simples, um acordo de confidencialidade, faz um estudo dos dados tributários e apresenta para a empresa todo o potencial que existe para investimento incentivado, né, em todos os âmbitos, leis federais, leis estaduais e leis municipais. Né. Hoje a gente tem nosso mapa das leis, que é a maior base de conhecimento em leis de incentivo do país, que é a essência para desenvolvimento desse cálculo e desse estudo. Uma vez que a gente entrega esse relatório e que a empresa tem clareza do que ela pode de fato aproveitar, e aqui cabe destacar que todas as empresas que a gente rodou essa ferramenta, a gente identificou algum potencial inexplorado, ou seja, uma lei que ainda não estava sendo aproveitada. Então, quando a gente apresenta esse relatório, ela basicamente descobre que ela tinha ali alguns milhões de reais que ela estava mandando para o governo e que ela poderia estar utilizando dentro da sua estratégia de investimento social para ter uma série de benefícios, né, para a empresa e principalmente para a sociedade, para a comunidade que ela está inserida. Então, quando a gente mostra esse relatório, a gente inicia a segunda etapa, que é a etapa de construção de portfólio, né? Essa é uma etapa em que a gente tem um entendimento do propósito, da estratégia de investimento da empresa, as regiões prioritárias, basicamente uma coleta de briefing para entender o que é valor para essa empresa, para entender qual que é o retorno do investimento esperado para essas ações com o investimento incentivado. Feito isso, a gente desenvolve todo o processo seletivo em conjunto com a empresa. A gente atua como um facilitador nesse processo, fazendo um mapeamento a nível nacional de todas as oportunidades, de todos os projetos que estão alinhados com esse direcionamento, com essas diretrizes que foram ali definidas dentro do planejamento. Uma vez que a gente mapeia os projetos, a gente apresenta essas oportunidades de investimento que vão compor o portfólio de investimento incentivado da empresa. E por fim, depois que ela descobriu quanto que ela tinha na mesa, fez os investimentos de forma estratégica, num portfólio que faça realmente sentido para a sua companhia, a gente inicia a terceira e última etapa, que é a etapa de monitoramento. Né? A etapa onde a gente vai oferecer o nosso software, que é a Monitore, para a gestão de todo o portfólio de investimento incentivado, mas também de verba direta e até mesmo outras iniciativas ISD. Então é para a gestão de todo o portfólio ISD, que contempla a gestão dos projetos, das entregas, das contrapartidas e principalmente das métricas e indicadores, que vão enriquecer o relatório de sustentabilidade e o balanço social da empresa. Então essa seria a jornada aí das nossas soluções para facilitar o uso das leis por parte das grandes empresas. Douglas, você falou em milhões. Então, eu preciso fazer essa pergunta. Vamos lá. Hoje a Incentive-me, ela não é para todo tipo de empresa, ela é para todo tipo de empresa, porque a gente sabe que quando a gente fala em milhões, a gente está falando de uma parcela muito
pequena, vamos assim dizer, né, de todo o empresariado que a gente tem no país. E queria acrescentar aqui uma dúvida, você respondeu um pouquinho, mas eu queria ir um pouco mais a fundo de quais são os ganhos da empresa por utilizar esses benefícios fiscais. A gente entende que, claro, tem muita parte, talvez, de comunicação, de construção da marca, da empresa, mas eu queria entender um pouquinho mais a fundo isso. Maravilha. Bom, falando um pouquinho das oportunidades de leis, né, na verdade, existem muitas oportunidades legais. Eu dei um exemplo de milhões, mas tem potencial aí também para pequenas e médias. E, basicamente, a lógica de aproveitamento está relacionada ao âmbito da lei. Então, a gente tem as leis federais que usam o imposto de renda, que é um imposto federal. Para usar essas leis, apenas empresas de fato de grande porte, que estejam enquadradas no lucro real. Então, é um enquadramento tributário que aí, de fato, são só para empresas de grande porte. Então, aí já faz um recorte significativo. Quando a gente fala de leis estaduais, que é o uso do ICMS, que é um imposto estadual, a lei também permite a utilização de lucro presumido, que é um outro enquadramento. Então, tanto o lucro presumido quanto o real podem utilizar as leis estaduais. Então, a gente já tem um recorte muito maior. Então, empresas de médio porte e pequeno porte também já podem aproveitar algumas leis estaduais. E, por fim, as leis municipais, que é o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e o IPTU, né, que é o Imposto Predial Territorial Urbano. Então, quando a gente vai para essa esfera, aí a gente consegue a pequena empresa, até a pessoa física tem o IPTU que poderia direcionar ali para um projeto. Então, uma empresa de pequeno porte também conseguiria, uma microempresa, fazer a destinação do seu IPTU para um projeto. E eu acho que cabe destacar também quais são as causas, né, que podem ser apoiadas através das leis de incentivo. Muita gente conhece a lei de incentivo à cultura, que é a mais famosa, mas cabe destacar que a gente tem a lei de incentivo ao esporte, a gente tem o Fundo da Infância, que dá para trabalhar diversos temas de educação, sustentabilidade, formação, tem o Fundo do Idoso, que dá para trabalhar qualidade de vida, saúde e diversos outros temas para a melhor qualidade de vida ali da terceira idade. A gente tem o PRONAS, que é para pessoas com deficiência, né? Então toda a parte de inclusão, o PRONON para a área de oncologia e pesquisa científica. Temos novas leis voltadas para a inovação, que uma curiosidade, em Florianópolis tem uma lei municipal de incentivo à inovação que você pode direcionar o IPTU para uma startup. Então imagina, moro na Beira-Mar, posso direcionar parte do meu imposto para fomentar a inovação, gerar emprego e ajudar uma startup ali do município. Então, assim, é algo que realmente vem quebrando barreiras. Tem vários projetos de lei também para fortalecer a inovação. Tem um novo projeto de lei em fase de aprovação, recentemente foi aprovado no Senado, que é uma lei voltada para a economia circular e reciclagem, muito conectada ali à Política Nacional de Resíduos Sólidos, e que vai trazer um grande movimento aí de novos projetos voltado a esse tema de reciclagem. Então, assim, tem muita oportunidade legal. Então, eu acho que cabe que reforçar, né, para as empresas e para todos que estão nos ouvindo, para quebrar um pouco esse paradigma, já uso a lei de cultura, não, já estamos usando todas as oportunidades. Pelo contrário, tem muita oportunidade incrível, que às vezes faz ainda mais sentido para a estratégia de investimento social da sua empresa e que ainda não está no seu radar. Então, reforçando, hoje a gente trabalha com cerca de 150 empresas investidoras na nossa plataforma e todas elas a gente encontrou algum potencial inexplorado. E a gente está falando de multinacionais, grandes empresas. Quem quiser depois acessar o nosso site e conhecer um pouco mais, tem empresa de médio e grande porte do Brasil todo. Então, assim, fica esse convite para o empresário que está nos ouvindo para a gente fazer esse estudo e um double check, né? Não faz mal avaliar se tem esse potencial para aproveitar melhor. E respondendo sua segunda pergunta quanto aos benefícios, né, que eu acho que é um tema super forte, cara, eu acho que o primeiro ponto é referente às métricas e indicadores de sustentabilidade e ESG, né, que isso é muito relevante para as empresas nesse novo momento que a gente está vivendo. E claro que isso vem do resultado. E qual que é o resultado? É o impacto positivo na comunidade que essa empresa está inserida. Eu acho que esse é o verdadeiro ganho do uso das leis de incentivo, né? Realmente aumentar o retorno do investimento dos nossos impostos. É conseguir garantir o uso adequado desse recurso. Porque quando a gente, e aí entrando na esfera de responsabilidade da cidadania corporativa, né, no sentido do entendimento de qual é o papel da empresa dentro desse ecossistema, dentro da sociedade, quando a gente fala de gestão eficiente de impostos, isso extrapola um pouco a responsabilidade da empresa,
mas é latente a necessidade que a gente tem de olhar para isso, porque a gente sabe que do outro lado a gestão desses impostos não está sendo bem feita. Então, se a gente tem a oportunidade de fazer isso bem feito, se o mercado privado tem a oportunidade de garantir a eficiência e transparência no uso de recursos públicos, cara, se existe liberdade de escolha, nasce a responsabilidade para que a gente faça isso bem feito. Bem legal isso, muito interessante. Eu acho que assim, é que o tempo não permite, mas daria para a gente falar muito sobre esses benefícios para as empresas, não benefícios fiscais, mas os benefícios das empresas fazerem esse tipo de iniciativa. A gente falou muito de empresa, empresariado, mas a gente sabe que não são só empresas que a Incentive atua diretamente, as pessoas físicas também podem utilizar a plataforma. Queria que você contasse um pouquinho, antes da gente ir para o nosso terceiro foco, que é a parte de projetos sociais, a gente falar rapidamente a pessoa física, como que funciona esse processo e onde que ela pode ser inserida nesse contexto todo. Cara, a gente tem sim a oportunidade de fazer a doação. A pessoa física se enquadra em 2 âmbitos, então ela pode doar o seu imposto de renda, né, até 6% desse imposto. As pessoas que declaram o imposto de renda no modelo completo, é um pré-requisito para de fato fazer a doação. E, em paralelo, ela pode também, se existir a lei municipal dentro na sua cidade, naturalmente doar o seu IPTU, né, que é ali do seu apartamento, da sua casa, enfim. Então é possível que a pessoa física utilize esses 2 impostos para fomentar projetos em diversas causas. Quem tiver interesse em conhecer, a gente tem a nossa plataforma aberta, é um processo simples de doação em que a gente dá o apoio no cálculo, no entendimento, qual que é o processo, elaboração de recibo de mecenato, para que depois isso seja incluído na declaração do imposto de renda. No ano que vem a gente vai ter uma campanha em março e abril no ato da declaração também do imposto de renda, que é uma possibilidade de doar ali direto, quando você está fazendo a declaração do imposto de renda, fazer a doação. Então a gente também tem essa oportunidade apresentando projetos e facilitando essa jornada. Então cabe destacar que a Incentive, o nosso foco dos últimos anos foi no B2B, né, foi no atendimento às empresas. A gente fez algumas iniciativas no B2C e felizmente agora com essa nova rodada de investimento, vem boas novidades aí para o ano que vem. Espero que a gente consiga aproveitar melhor os impostos aí das pessoas para viabilizar ainda mais projetos. Como eu já adiantei, então a gente tem o terceiro pilar, que são os projetos sociais. Queria que você contasse um pouquinho para o ouvinte, e aí o ouvinte que é desse cenário, como que eles chegam até a plataforma? Que tipo de critério vocês precisam cumprir? Vocês não, eles precisam cumprir para que vocês olhem para aquele projeto e falem, poxa, é legal, vem ser nosso parceiro, vem ser inserido nesse ecossistema da Incentive. Eu acho que um ponto que cabe reforçar aqui, Vitor, é que você comentou, né, terceiro foco, terceiro pilar. Eu acho que, cara, o projeto social é o nosso primeiro foco. Assim, o projeto social é a essência do nosso trabalho. A empresa e a pessoa física, no fim do dia, são um meio para que a gente consiga tirar o projeto do papel. Então, assim, mas todo o nosso trabalho, o propósito da existência da Incentive é conseguir tirar projetos sociais do papel. Então, sem o projeto, nada do resto faz sentido, né? Então, assim, o objetivo, o fim, de fato, é conseguir viabilizar um número maior de sonhos, é conseguir transformar a sociedade através da boa utilização desses recursos financeiros. E quando a gente fala da jornada, né, o nosso papel é um elo que ele está desconexo. É um match ali entre o projeto que já foi aprovado e o recebimento do investimento, que é onde existe o maior gap. Então, para quem ainda não conhece as leis de incentivo e tem interesse de trabalhar, então busque um parceiro, uma consultoria para colocar essa ideia que você tem hoje na cabeça, colocar isso no papel e conseguir fazer uma aprovação na lei de incentivo. Essa é a primeira etapa para quem quer trabalhar. Precisa entender qual que é o proponente, que é quem propõe esse projeto, a estrutura jurídica, quais são as exigências legais para trabalhar com a lei de incentivo, cria o projeto, submete e aprova esse projeto. Então essa é a primeira etapa. Quando o projeto foi aprovado, aí é o momento de buscar essa parceria com o incentivo, né? Então, que é quando a gente começa a trabalhar em conjunto. O projeto foi aprovado, inicia a etapa aí mais desafiadora, que é a captação de recursos. Então, nesse momento é onde a gente senta, que a gente conversa e realmente formaliza essa parceria para trabalhar junto, né? Então, como que funciona?
os projetos se cadastram na nossa plataforma, né? Tem ali o fluxo de cadastro, é algo bem tranquilo, claro, com todo o apoio do nosso time. Uma vez que esse projeto é enviado, né, para a nossa plataforma, ele passa por um compliance, né, passa por uma due diligence, então uma análise documental do proponente, do projeto, de todo o histórico de prestação de contas, também ali se existe algum risco de imagem, né, para de fato garantir que os projetos que fiquem online na nossa plataforma realmente traga confiança e tranquilidade para quem vai investir, né? A gente é realmente bastante rigoroso dentro desse processo. E aí, quando o projeto ele fica, de fato, online, o nosso grande diferencial é que, ao ficar online na nossa plataforma, automaticamente ele vai participar dos mais de 150 processos seletivos que hoje já acontecem das empresas parceiras, né, das empresas que investem através da Incentivo. E a gente vai apoiar esse projeto nas suas principais dores. Então, se ele tiver dificuldade na parte administrativa, organização de documentos, basicamente, que é muito importante para que ele consiga receber o investimento. A gente também oferece esse serviço. Se ele tem dificuldade em comunicação, em marketing, em elaborar o pitch, o material de venda, narrativa, a gente contribui também para construir esse material de forma mais assertiva. E a captação, né, o fundraising em si, que é o nosso core business. E o nosso diferencial é que a gente faz todo esse trabalho e a gente só recebe no sucesso. Então, para ele se cadastrar na nossa plataforma é custo zero, a gente dá o apoio, a gente trabalha junto, a gente investe nesse projeto para, se der certo e quando der certo, a gente receber lá na frente. Então, a gente entende que é muito difícil também cobrar da instituição na frente uma consultoria para colocar o dinheiro na frente no risco de dar certo ou não. Então, entendendo esse modelo, é porque a gente buscou inovar e conseguir, de fato, entrar de cabeça, acreditando nessas iniciativas, acreditando nesses projetos e conseguindo, de fato, contribuir. E uma vez que a gente capta, vem a etapa final, que é a etapa de monitoramento e fidelização, né, onde as instituições mais erram ali, conseguem captar e não trabalham nos reports, no relacionamento com esse investidor, porque captar é muito difícil, conseguir um investidor é muito difícil, por isso que é tão importante a fidelização desse cara, porque você já conseguiu o mais difícil, então mantenha, fidelize, faça um bom report, faça um bom relatório para conseguir, de fato, avançar ali com esse investidor de forma recorrente. Douglas, você falou aqui de vários investimentos, vários cenários, mas no fim do dia a Incentive-me é uma startup de inovação tributária. E acho que a pergunta que fica, até o ouvinte deve estar um pouco incomodado de não poder fazer a pergunta para a gente, já que o podcast de Nova Social não é ao vivo, que é quem que paga essa conta? Como que funciona? Como que hoje a Incentive-me paga a conta de luz? Cara, vamos lá. Sem dúvida, um dos nossos desafios é criar um modelo de negócio sustentável, né? No sentido de garantir um retorno financeiro, então parar de pé, e do outro lado ter um social ROI, né? Ter realmente um impacto social relevante, métricas robustas ali de resultados da área social. Então, a nossa estrutura hoje de funding, ela basicamente é concentrada em captação de investimento anjo e de venture capital, de um lado, que ajuda no nosso crescimento e na nossa expansão exponencial. Então, a gente fechou a nossa primeira rodada em 2018, a segunda rodada a gente está fechando agora, nessas últimas semanas, então a gente está bem contente com essa conquista. E basicamente, a gente utiliza os recursos dos nossos investidores para financiar essa jornada de atendimento da empresa, que é o diagnóstico e o trabalho do suporte no desenvolvimento do processo seletivo. E o porquê que a gente usa o recurso dos nossos investidores? Basicamente, eles são contemplados ali como custo de aquisição e de retenção de clientes, né, dentro do nosso centro de custo. E o porquê? Porque é a forma que a gente encontrou mais eficiente e mais rápida para tirar projeto social do papel. Então a gente entendeu que para quebrar a barreira, para eliminar a barreira de entrada de empresas que ainda não usam leis de incentivo, a gente precisava acelerar isso e facilitar a entrada, então a gente desenhou esse modelo de negócio. Por outro lado, com os projetos, em que a gente também faz a prestação de serviço para os projetos, a gente faz esse atendimento e a gente recebe do projeto, quando a gente tem o êxito. Então, de um lado, a gente financia com recursos dos nossos investidores, e do outro lado, a gente financia
com a receita dos nossos serviços, né? E, por fim, a Monitore, que é a ferramenta de gestão, a empresa faz o licenciamento da ferramenta, é um SaaS, então a empresa faz o licenciamento ali e paga um valor por projeto por mês. Então esse é um modelo, claro, que a gente tinha uma grande barreira, a gente precisou buscar também uma inovação em modelo de negócio para conseguir fazer acontecer, e esse era o que mais estava alinhado com o nosso propósito, que é tirar projeto do papel. Então a gente buscou aplicar isso, por mais que a nossa rentabilidade no fim do dia seja menor, felizmente a gente conseguiu criar um modelo que para de pé. A gente atinge o nosso break-even, a gente trouxe um retorno, para você ter uma ideia, para os nossos acionistas de 780% em 3 anos. Então quem investiu no incentivo teve um retorno super positivo de 780%. E para cada R$1 investido no incentivo, a gente arrecadou R$42,50 para projetos sociais. Então a gente conseguiu criar um modelinho que gera retorno financeiro, então traz esse retorno para o acionista e ao mesmo tempo gera um relevante impacto social para a comunidade. Quero pegar esse último ponto que você falou a respeito da captação para os projetos sociais. A gente tem os números aqui, você me corrige se tiver alguma coisa errada ou alguma coisa que está faltando ser atualizada, mas foram mais de 80 milhões de reais para mais de 280 projetos. Queria que você contasse para quem está ouvindo a gente aqui alguns cases, algumas coisas interessantes nesse tempo que a Incentive está atuando nesse cenário, curiosidades, enfim. Eu deixo realmente aberto, eu não queria fazer nenhuma pergunta muito específica sobre case e nem pedir para você trazer algum case específico, porque é tão amplo, né? 280 projetos financiados é uma carteira assim bem ampla até para quem está acostumado com o nosso setor. Então eu queria que você contasse um pouquinho do que você trouxe aqui para a gente conhecer. Boa, essa é a melhor parte, né? Então, agora, falar do resultado de verdade, essa acho que, de forma bastante sincera, assim, o nosso trabalho é bem difícil e, cara, é acordar cedo e dormir tarde, basicamente a gente resolve o problema o dia inteiro. Não é fácil tirar projeto social do papel, não é fácil fazer a gestão de uma startup em crescimento, então realmente é muito desgastante, mas é isso que a gente vai falar agora, que é o que faz tudo valer a pena. Né, que é realmente entender o impacto que a gente está gerando e o resultado final. Eu acho que uma das categorias que se destacam, né, dentro desses cases seria relacionado à área da saúde, né, porque, enfim, pandemia, os últimos 2 anos, uma série de porradas, aí, muita pressão psicológica, muito desafio, acho que todo mundo passou por um período aí inimaginável, né, tanto pessoal quanto profissional, e a gente conseguiu fazer um trabalho e cresceu muito na área da saúde. Então a gente captou recursos para o Hospital das Clínicas da USP, para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, para o Angelina Caron, no Paraná, para o Hospital de Câncer de Pernambuco, enfim, são grandes instituições que a gente conseguiu contribuir. Projetos diversos, desde aquisição de leitos, aquisição de respiradores, reformas, infraestrutura. Então, acho que dentro desses últimos 2 anos aí de um cenário atípico, né, eu acho que essa categoria acaba se destacando dentro do nosso trabalho, que a gente conseguiu realmente ampliar muito o número de projetos e também a captação de recursos com grandes empresas. Mas a gente tem uma série de outras causas, né? Um exemplo, que seria o Instituto Guga Kitten na área do esporte, que tem um projeto fantástico de formação de jovens da periferia e transformação de vidas através do esporte, né, que eu acho realmente fantástico, que usa essa ferramenta de uma forma super assertiva. Tem um outro projeto que eu admiro muito, que é um Instituto de Oportunidade Social, que forma jovens para a tecnologia, forma jovens para a cultura digital. E é incrível, cara, que os caras conseguem capacitar os jovens em 1 ano, o nível de empregabilidade é absurdo, o nível de adesão é absurdo, os caras conseguem resolver o problema, porque é diferente às vezes de alguns cursos, aí fica desempregado, não consegue arrumar emprego, não tem o resultado efetivo. Né? E tem uma frase muito bonita que é, cara, o melhor projeto social que existe é gerar emprego, que a pessoa de fato encontra uma solução para se manter, para crescer na vida e ter ali um retorno expressivo dessa dedicação. Então, a relação custo-benefício desse projeto é maravilhosa, porque é um projeto de capacitação de 6 meses
e ele tem um índice de empregabilidade absurdo. Os jovens saem de lá, 60%, 70% dos jovens que fazem o curso conseguem emprego. É animal, assim, o projeto que eles fazem. Então, esse projeto tem um carinho muito especial pelo resultado final. Eles são muito competentes na capacitação, mas principalmente o resultado final, que é o jovem no mercado de trabalho, eles conseguem entregar com excelência, e isso eu admiro demais. E por fim, trouxe pensando aqui num projeto que eu acho que faz sentido comentar, que foi um dos primeiros que a gente conseguiu ajudar, que a gente conseguiu trabalhar, que foi com a PAI de Santo André, na Grande São Paulo, e é um projeto chamado Mais a PAI Cultura. O Ari Bueno, que era o presidente na época, grande amigo e mentor aqui da Incentive até hoje, a Sandra na época também trabalhava na PAI, a gente pensando, e algo que sempre me incomodou na PAI, sempre me chamou a atenção, é que a PAI é uma escola para pessoas com deficiência intelectual e múltipla, e talvez a galera que está ouvindo não conhece muito, mas a PAI tem muita gente que começa aí com 1 ano e fica até 50, 60 anos, é do começo da vida até o final, no mesmo ambiente, no mesmo espaço, sem ter oportunidades. A gente tem uns ciclos super rápidos, assim, né, e essa galera muitas vezes depende muito da infraestrutura que a PAI oferece. Então, isso mexeu muito comigo, e a gente criou um projeto chamado Mais a PAI Cultura, que era para gerar mais qualidade de vida, né, para os assistidos daquela unidade. E era um projeto que tinha toda a formação de jovens para o teatro, tinha toda a cadeia produtiva ali, fotografia, figurino, tudo era feito dentro da PAI, e todo o apoio biopsicossocial, então fono, psicólogo, todo um trabalho super legal, todo o projeto financiado via lei de incentivo. E a gente estava nas semanas finais ali, na formatura dos projetos, algumas mães vieram agradecer, falou, pô, Douglas, muito bacana o projeto, super obrigado, meu filho reduziu muito o nível de crise de ansiedade, que isso impactou na nossa qualidade de vida, e agora a gente está convivendo melhor com a nossa família, com os nossos vizinhos. Eu falei, nossa, olha como o projeto tem um impacto exponencial, né? Está impactando os assistidos, os professores, os gestores, os familiares, assim, é muito legal acompanhar isso, e foi esse dia que caiu a ficha, assim. Foi nesse projeto que a gente ainda estava aprendendo a trabalhar com lei de incentivo, que foi com a PAI, que caiu a ficha, que eu falei, a gente está gerando impacto social positivo através do uso eficiente e transparente dos impostos, sem se envolver com a política. Eu falei, nossa, esse é o meu projeto de vida, vou entrar de cabeça nisso. Foi nesse dia que caiu a ficha e que tudo fez sentido, e que aí originou ali, basicamente, todo o crescimento da Incentive. Basicamente, esse dia foi fundamental para parar várias outras iniciativas que estavam acontecendo, para somar forças com a Thaís, que já era minha sócia, depois a Elore, que também assumiu uma posição como sócia e como liderança na empresa. Então a gente somou forças e conseguiu então avançar com o crescimento da Incentive. Então, alguns exemplos aqui de projetos que a gente conseguiu trabalhar em conjunto, e assim, o nosso trabalho é difícil, mas sem dúvida o grande mérito fica com essa galera que está na ponta, que sem dúvida alguma está no dia a dia com o atendimento, com o beneficiário ali, é o que faz a diferença e é o que faz sentido para a gente transformar o Brasil. É muito legal escutar isso que você acabou de falar, Douglas, porque a gente que atua na área de impacto social, né, se discute muito sobre mensuração, ferramentas para mensurar todo esse impacto positivo. Vocês, eu acredito, vocês têm suas métricas e tudo mais, mas a gente consegue avaliar até o primeiro nível, né? A gente não consegue, a não ser que a gente saia do escritório, que é o que eu falo para todo mundo, isso independente da área que atua, mas eu acho que no cenário de negócio de impacto, filantropia, enfim, todo esse contexto que a gente está de inovação social, eu acho que a gente precisa sair um pouco do escritório para ver realmente o impacto positivo que a gente executa lá no finalzinho, né? É exatamente isso que você falou. Eu acho que hoje não tem ferramenta para a gente mensurar, por exemplo, como a qualidade de vida de um pai ou uma mãe, por exemplo, melhorou com um projeto como esse que você contou da PAI, que a gente tem ali a mensuração de quanto foi investido, de quantas crianças foram impactadas e tudo mais, mas a gente não vai ver dentro da casa. Então é muito legal escutar isso de um empreendedor como você, desse cenário,
e eu acho que é um dos grandes combustíveis para a gente seguir lutando todo dia, porque a gente sabe que tem desafio a toneladas assim para a gente poder atuar nesse cenário. Recentemente, já que a gente está falando um pouquinho de desafio, vamos falar de conquistas também. Vocês foram um dos selecionados, um dos 2 projetos selecionados para a plataforma de empréstimo coletivo da Citaui. Aqui eu vou pedir licença para fazer um comentário institucional. Tá? O Instituto SEIB, que é um parceiro estratégico da plataforma, é também o responsável pelo Inova Social. E a gente vem acompanhando todo esse processo desde o início até ser anunciado o nome dos 2 projetos que foram selecionados. E a gente viu que teve todo um processo, conversou com a Citaui, a gente vai deixar nos links aqui, a gente vai deixar a conversa que a gente teve com a Citaui lá em outubro, se eu não me engano, sobre a plataforma de empréstimo. Eu queria saber de você, qual que é a importância de ser selecionado e o que vocês buscam com esse suporte? Primeiro que a Incentive, ela felizmente tem um modelo de negócio que para de pé, mas a gente tem um problema de fluxo de caixa, porque o nosso ciclo de venda ele é longo e o nosso recebível ele é a longo prazo. Então imagina que a gente começa a trabalhar com um projeto social, às vezes a gente trabalha 1 ano com ele, mais 1 ano para receber. É 18 meses a nossa média, em termos do D0 até o recebimento. Então é um ciclo super longo. Então, como a gente tem essa dificuldade de fluxo de caixa, a gente precisa de capital para financiar o que depois vai se tornar lucrativo lá na frente. Então, primeiro que o modelo é fundamental o uso de capital para financiamento da operação, para que a gente de fato consiga gerar valor e construir uma rentabilidade de médio e longo prazo. E aí a gente entra de qual é o capital mais interessante. Né? A gente acredita muito no poder da rede. A gente acredita muito que mais do que o capital é o smart money, né? É a rede de relacionamento, é a abertura de portas, é o aporte intelectual, é a mentoria. Então, trabalhando com a Citaui, esse foi o nosso intuito, porque a gente poderia ir num banco e fazer uma antecipação de recebíveis, a gente poderia buscar outras fontes de fomento, mas a gente não teria o entregável mais importante, que além do capital financeiro, o capital intelectual. Então, na Citaui a gente tem essa oportunidade de conseguir construir uma campanha de empréstimo coletivo em que dentro dessa campanha a gente vai trazer investidores e que os investidores, claro que eles querem o sucesso dessa startup que eles estão apoiando, que eles estão emprestando, que eles estão ajudando. Então é natural que além do apoio financeiro, a gente crie uma relação. Né? Então, primeiro, apresentando a Incentive, aproveitando a rede de relacionamento para possíveis empresas, também trazendo os projetos sociais que eles conhecem. Então a ideia foi somar forças com a Citaui, e aqui fica o convite para quem tem interesse em fazer um investimento na Incentive, ter um retorno financeiro aí de 10% ao ano, ajudar, né, a potencializar o nosso impacto social positivo, sem risco, porque nesse caso é uma renda fixa, já é garantido ali. Então fica o convite, a gente vai ter mais alguns dias aqui com a campanha rodando, então eu acho que é uma oportunidade bem legal para conseguir contribuir. E claro, fazer essa aproximação com a rede de investidores, que sem dúvida alguma tem muito mais a entregar do que o aporte financeiro. Douglas, queria agradecer esse nosso bate-papo. Acho que foi super legal ver onde vocês estão atuando, como vocês estão atuando. Foi o que você falou. Enfim, a gente acaba olhando talvez o primeiro nível do impacto positivo que a gente acaba fazendo, mas existe um universo muito maior. E queria agradecer também por ter explicado esse cenário das leis de incentivo fiscal, que eu acho que é um dos grandes desafios do brasileiro, tentar entender esse emaranhado de leis enfim, de leis e incentivos, né? Porque são 2 cenários bem diferentes. E deixo aqui então aberto para você
fazer a sua última fala aqui para o nosso ouvinte. Deixo você para falar um pouquinho do convite que você já fez da plataforma, mas não só da plataforma da Citaui, mas também da própria Incentive-me. Enfim, esse momento é teu. Para fechar, que eu vou fazer um agradecimento, na verdade, Vitor, pelo convite, o Instituto Saving pela iniciativa. Acho que é fundamental o fomento e o apoio a projetos de inovação social no Brasil. Então, super parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm construindo. Eu acho que a mensagem aqui que fica, né, é muito para que os empresários, os projetos, os proponentes realmente trabalhem, né, para esse movimento de conscientização, para que a gente possa somar forças e mostrar que, basicamente, o que a gente está fazendo é empoderando a sociedade para resolver problemas coletivos. A gente está gerando autonomia para que as pessoas façam a gestão dos impostos que a gente sabe que não estão sendo bem aproveitados. Então, o uso das leis de incentivo, muito, quando cai na boca e, critica e tudo, cara, a corrupção existe em todo lugar, infelizmente. O problema não é a lei de incentivo. O problema são as pessoas que fizeram cagada com isso. Desculpa a palavra, mas, usou mal, fez mal feito. Então, assim, não é que a lei promove isso, pelo contrário. É uma coisa, tem corrupção em hospital, vamos acabar com todos os hospitais, porque, não, pelo amor de Deus, não é esse o ponto, tem que acabar com a corrupção. E a lei de incentivo, ela é uma ferramenta fantástica para trazer mais transparência para o uso dos recursos, porque a gente sabe exatamente para onde está indo, a gente consegue fazer uma fiscalização de perto, a gente consegue acompanhar. Você, como pessoa física, doa, você consegue acompanhar o projeto de ponta a ponta. Como empresa, você apoia, você consegue acompanhar de ponta a ponta, fiscalizar e, de fato, garantir que isso seja bem utilizado. Então, a lei de incentivo, ela permite não só a liberdade de escolha para o investimento, mas também permite o acompanhamento de perto e a fiscalização, que é tão importante. Então, eu acho que essa reflexão é talvez o ponto principal, porque para a gente conseguir mudar o Brasil, a gente precisa mudar a cultura, a gente precisa mudar a percepção de valor das coisas. E, sem dúvida alguma, fazer a gestão dos nossos impostos e ter liberdade de escolha para os projetos sociais que a gente vai viabilizar, cara, é um caminho fantástico para poder fortalecer esse movimento de transformação. Então, quero convidar quem está ouvindo a gente a seguir a Incentive nas redes sociais, é incentivecomvermudo.me. A gente está em todas as plataformas. Dá um Google aí, pesquisa, a gente está aí para somar forças. A gente gera bastante conteúdo sobre projetos sociais, sobre empresas, sobre como é trabalhar aqui na nossa startup também. Temos vagas abertas, procurem aí para quem também está buscando trabalhar com impacto social e tirar projetos aí do papel. Conte com a gente. E por fim, quem quer se conectar diretamente comigo, me adiciona ali no LinkedIn, também atuo bastante ali na rede social. Vou pedir para a equipe, depois eu compartilho aqui o meu link também do LinkedIn para quem está nos ouvindo aqui, para poder avançar e continuar conectado aí. Pessoal, super obrigado mais uma vez pelo convite e vamos juntos. Douglas, queria agradecer então mais uma vez, e o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio do podcast do Inova Social. Até lá, tchau!